Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Eletromecânica do Frio. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o relé temporizador, esse componente aqui, que é muito usado em partidas estrela-triângulo, equipamentos que tem mais de um compressor para poder intercalar a partida dos compressores e evitar uma sobrecorrente, né? E inúmeras aplicações, né? O nosso relé que nós vamos apresentar hoje é o relé com retardo à energização. Existe o relé cíclico e os relés com retardo à desenergização, que é um assunto para outro vídeo. Se você já não é inscrito aí, já se inscreve no nosso canal, compartilhe, ative o sininho. Toda vez que nós produzimos um vídeo novo, você será notificado. Então vamos ao vídeo, vamos aprender. Muito bem, meus amigos. Então aqui vamos conhecer um pouco da estrutura do nosso relé temporizador. Perfeito? Então, como é um dispositivo de manobra, então ele precisa de uma alimentação igual aos contatores, né? Então nós temos aqui, ó, o nosso A1, que é a nossa alimentação da bobina, e o A2. Aí nós temos o nosso contato número 15, que é o nosso contato comum. Então, quando o relé está desenergizado, ele está fechado 15 com 16, perfeito? Desenergizado 15 com 16. Quando você energiza o relé temporizador, ele vai abrir do 16, o 15 vai abrir com o 16 e vai fechar com 18. Então, a comutação vai ser dessa maneira. Ele, ao ser energizado, ele vai contar um tempo, né? Aqui o nosso relé temporizador ele é um relé de segundos, tá? Então, nós temos uma escala de 1,5 segundo até 15 segundos. Perfeito? Então, onde eu ajustar aqui, ao ser energizado, ele vai comutar o contato 15 com 18. Vai fechar e vai ligar aí um ventilador, um motor, um compressor. Como eu falei anteriormente, né? Quando você tem um selfie com 2 a 3 compressores, ele permite a partida intercalada para não haver um pico de corrente. Eu fiz aqui um esqueminha elétrico já, né? Eu numerei o número dos bornes, tá? Borne 13, borne 14, mas para a gente entender melhor, tá? Então aqui é o borne 15, o borne 18. Perfeito? Então, nós temos lá em cima a energização, né? E nós vamos ali para a lousa para a gente entender como eu fiz essa ligação. Depois nós vamos fazer um teste prático. Bem, então eu fiz aqui um desenho no comando para a gente fazer uma experiência ali na nosso painel didático. Então aqui está toda aquela numeração que a gente viu anteriormente, né? Nós temos aqui o nosso disjuntor de comando, tá? Uma fase vai fazer as bobinas, né? A bobina do nosso temporizador, que é o KT1, e a bobina do nosso contator, que é o K2, tá? E também a nossa lâmpada que vai sinalizar o motor ou o compressor ligado, tá? Então aqui está representado apenas o comando, tá, gente? A ligação de motores é um assunto para um próximo vídeo. Toda vez que a gente vai fazer um projeto de um comando elétrico para acionamento de motores, ventiladores, exaustores, máquinas, primeiro a gente elabora o comando, testa o comando e depois a gente faz as ligações de potência, né? Então, se a gente for representar tudo isso aqui no painel, vai ser um vídeo muito longo e eu pretendo fazer em outra ocasião. Vamos entender a parte mais lógica do sistema, que é o comando elétrico. Então, já vimos que aqui a fase alimentou, a linha 2, né? Alimentou o outro lado das bobinas e o acionamento vai ser o linha 1, né? Então, o linha 1 vai entrar na nossa chave seletora. Essa partida não é partida com selo mecânico, tá? É uma partida de experiência, então vamos fazer com chave seletora. Entra na chave seletora, no contato 3, que é o contato normalmente aberto, sai no contato número 4, vai alimentar quem? O nosso temporizador, tá? A alimentação vai fazer com que esse temporizador seja energizado, tá? Então, o tempo aqui, vamos dizer que aqui o tempo tá para 5
segundos, tá? Nós vamos fazer esse tempo daqui a pouco ali, no próprio temporizador na aula prática. Aqui alimentou o nosso temporizador e essa mesma fase vai entrar no contato comum do nosso temporizador. Ele já está fechado com 16, mas eu não vou utilizar o 16, eu vou utilizar o 18, que após 5 segundos energizado ele vai comutar 15 com 18, vai fechar aqui, ó, tá? Vai fechar o 15 com 18, vai abrir com 16 e vai fechar com 18. Fazendo isso, ele vai alimentar o nosso K2, tá? Então, após 5 segundos que eu fechar a chave, o contador K2 vai ser energizado e por aí ele vai energizar uma solenoide, um motor, um compressor, perfeito? Eu utilizei os contatos normalmente fechados do nosso K2, né? Perdão, K2, para fazer a alimentação da lâmpada, sinalizando que o componente que está agregado a essa contadora seja sinalizado no painel, informando que ele está ligado. Perfeito? Deu para entender? Então é tranquilo, né? O funcionamento do nosso temporizador retardo à energização. Após ser energizados, vai contar os segundos que você vai determinar lá no Knob e vai comutar os contatos. Perfeito? Então agora nós vamos ver isso aí na prática. Bom, muito bem. Vamos entender aí aquele esquema da lousa, né? Aqui no nosso painel na prática, tá? Então a fase vermelha, ela vem fazer as bobinas. Ó, a bobina A2 e a bobina do nosso contador, né? Perfeito? E também está alimentando a nossa lâmpada aqui no nosso painel. No nosso 14 aqui. Acho que não deu para visualizar, né? Vamos lá. Aqui certo? 14, que sai de lá do contato aberto do nosso contador, vem fazer a nossa lâmpada. Perfeito? Vamos lá então. Bom, muito bem. Acho que dá para visualizar os números, né? Então a linha 2 fez as bobinas. A linha 1, que é o preto, ele vai lá na nossa chave seletora, aqui em cima. Da chave seletora, ele já sai da chave seletora e vem aqui na nossa bobina, aqui no nosso 15 aqui, ó, tá? Na bobina do temporizador. Disjuntor de comando energizado. Quando eu fechar essa chave, vai contar 5 segundos, vai acender esse LED, vai energizar o contador e vai acender aquela lâmpada, tá? Vamos ver então. Perfeito. Acendeu o LED, indicando que houve comutação dos contatos. Aqui foi uma informação a mais que eu coloquei, pegando do 13 e 14, energizando a lâmpada. Então funcionou perfeitamente, tá? É uma partida direta na chave, tá? Para não confundir muito aí, a gente vai passo a passo no comando. É um experimento simples, né? Mas eu posso utilizar o relé temporizador para inúmeras aplicações, né? Por exemplo, eu poderia partir um motor direto nessa chave e poderia também temporizar por aqui. Poderia sinalizar motor desenergizado. Você pode fazer inúmeras aplicações nos contatos, no comando elétrico e utilizando a tecnologia do temporizador Coel. Ok? Muito obrigado por ficar comigo até o final. Então, se você gostou do vídeo, então já compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, que toda vez que surgir um vídeo novo você vai ser notificado. E quanto às inscrições, por incrível que pareça, o nosso canal tem 13 mil visualizações no total, né? Mas porém não temos o tanto de inscritos, então eu gostaria que vocês dessem uma força para o nosso canal, compartilhe e se inscrevam mais ainda para multiplicar e que o nosso canal possa dar uma decolada aí, ok? Então por hoje ficamos por aqui e até a próxima.